Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa queda no Bitcoin. Acredito que a maioria de vocês está acompanhando. Então, nós vamos falar os principais motivos que fazem com que essa movimentação de queda aconteça e também vamos falar sobre as expectativas para o Bitcoin. Então, vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos começar falando aí de um dos pontos mais importantes, que é o ambiente global. Antes da gente começar, pessoal, é importante também que você se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo se você gostar. Com relação ao ambiente global, a gente tem uma movimentação que virou contra o risco. Então, a gente tem um cenário de juros altos por mais tempo. E isso a gente está falando também de Brasil, Estados Unidos, enfim, é o cenário global. E as bolsas globais, elas estão em queda. Então, nessa movimentação, o investidor ele faz um movimento quase que intuitivo de reduzir exposição a ativos voláteis. Então, ele vai realmente direcionar os seus recursos para ativos de menor risco, buscando equilibrar o seu portfólio. Então, o Bitcoin hoje ele é considerado um ativo de risco, não é um ativo de segurança, apesar de ter os seus pontos ali que são uma garantia para muitas pessoas de que o valor do Bitcoin vai sempre aumentar ao longo do tempo, que é a questão da escassez. Realmente a maioria dos investidores ainda enxergam o Bitcoin como um ativo muito volátil e de maior risco. E é perfeitamente natural que num cenário aí de crise, num cenário em que se opera com juros elevados, esses investidores eles busquem outras alternativas. Aí, pessoal, um outro ponto também muito importante é a liquidez. Então, a gente vive um momento de falta de liquidez, tem menos dinheiro circulando, e isso é uma coisa que vocês conseguem perceber até no dia a dia. Se você for num shopping, você vai ver que as pessoas elas estão consumindo menos, elas têm menos capital para utilizar, porque a gente tem também a questão do custo de capital elevado, que é natural quando se vive um momento de juros altos. Então, se a Selic está alta aqui no Brasil, isso significa que pegar empréstimo é mais caro. Então, a gente tem um custo de dívida maior e isso acaba inibindo o consumo e reduz a liquidez, naturalmente. Então, a segurança é uma prioridade no momento, mais até que os retornos. Então, é onde ocorre a movimentação. A gente comentou que é do investidor buscar ativos de menos risco. O capital ele migra para a proteção. A gente tem o ouro como principal exemplo, e se vocês visualizarem aí a movimentação do ouro recente, últimos 6 meses, último mês, vocês vão ver que existe uma valorização expressiva, porque se busca proteção e se busca proteção nos ativos tradicionais, na reserva de valor tradicional. A gente tem o ouro como uma ótima opção. Então, sem liquidez, os ativos de risco eles sofrem primeiro. Isso também impacta o Bitcoin. Os ETFs também deixaram de ajudar, porque se tem muito ETF hoje ligado a criptomoedas, muita estratégia realmente ligada a esse perfil de ativo, só que o fluxo institucional virou. Por quê? Quando começou aquele boom ali da criação dos ETFs, e a gente tem ETF de tudo que é tipo, seguindo diversos índices, com várias estratégias diferentes para vocês explorarem, tem ETF que faz estratégia com opção e paga dividendo mensal, então tem muita opção. Só que assim, essas entradas elas ajudam na alta. Os institucionais eles ajudam na alta, eles entram com dinheiro pesado e vão fazendo alocações táticas. E as saídas deles também aceleram a queda. Então, como eu disse para vocês, existem várias estratégias, vários índices que os ETFs ligados a criptomoedas eles seguem, e o institucional ele é tático, ele não é emocional. Então, se não seguir os critérios definidos por determinado índice, se não seguir a estratégia que é definida, não bater os indicadores ali que são utilizados como premissa para esses ETFs, eles vão liquidar a posição, naturalmente vão ajustando as posições. Então, é onde a saída dos institucionais ela acaba impulsionando aí essa queda, então ela tem um impacto até maior.
o ETF ele não defende o preço, ele amplifica o movimento. Então, se estão começando a comprar muito e dependendo da estratégia do índice ali, o ETF vai começar a se posicionar e vai amplificar aquela alta. E na queda a mesma coisa. A gente tem então também a questão da alavancagem, porque aqui a alavancagem nada mais é do que você operar com dinheiro que você não tem, com dinheiro emprestado. Então você faz uma movimentação ali acreditando numa alta, e aí você vai ganhar mais do que você tem. Você está usando dinheiro emprestado. Só que se acontecer uma queda pequena, pessoal, aí o prejuízo é gigantesco. E esse investidor ele tem que ter dinheiro para cobrir esse prejuízo. E à medida que ele cobre esse prejuízo, se não der certo a estratégia que ele está fazendo, ele tem menos recurso, menos capital para continuar comprando. Então isso faz com que o Bitcoin ele comece a cair assim de forma sucessiva. Por que que isso acontece? Porque o investidor ele não vai ter dinheiro para cobrir e porque ou talvez vai gastar todos os seus recursos para cobrir boa parte deles e porque também as corretoras que elas emprestam dinheiro para fazer essa movimentação alavancado, elas vão começar a exigir mais garantia. Então, isso aqui, pessoal, acontece liquidação em cascata. Aí o Bitcoin continua caindo, vai liquidando mais gente e assim sucessivamente. Então, esse é um mercado muito alavancado. Existe a quebra de suporte, então a gente tem um stop automático, liquida automaticamente a pessoa quando ela coloca essas estratégias com stop para minimizar a queda ali. E muitos investidores eles trabalham com análise técnica. Eu particularmente não gosto, não invisto dessa forma, mas quem trabalha com especulação financeira, obviamente, vai utilizar stop. Então, à medida que eles têm um suporte ali, um valor que eles definiram, que se bater aquele valor tem que vender, isso acontece automaticamente. E aí venda gera mais venda. Então, esse é um movimento técnico e não é um movimento fundamentalista, tá? Então, isso é para quem trabalha com especulação financeira, só que essa é uma movimentação natural que acontece no mercado cripto. A gente também tem uma mudança de sentimento do mercado, então existe o fim do excesso de otimismo. Muita gente acreditava que o Bitcoin ia sempre continuar subindo, que era uma coisa extremamente inovadora, só que todas essas narrativas elas começam a perder força também. Os investidores eles buscam ter uma alocação mais tática, que é realmente buscar ativos que são realmente seguros, como ter uma alocação em ouro, e eles utilizam o Bitcoin agora de uma maneira mais estratégica, talvez de ter um ativo com maior volatilidade e que tem um potencial de retorno maior também. Só que vocês têm que entender, pessoal, que o Bitcoin ele não tem lastro. O Bitcoin ele valoriza de acordo com a oferta e a demanda. Ele tem realmente alguns pontos que são diferenciais, que é a questão realmente da escassez. Então, é, um ativo que ele é limitado, isso é como se fosse uma estratégia para proteger o investidor contra a inflação, tem a blockchain como tecnologia, então todas as movimentações ali, elas são movimentações seguras através da tecnologia da blockchain, dá para você fazer movimentações globais, enfim, tem uma infinidade aí de benefícios em utilizar o Bitcoin, mas acaba aquele excesso de otimismo. Então o mercado volta a olhar risco e juros. Então a gente busca mesmo fazer uma alocação mais tática. A emoção ela amplifica a volatilidade. Então quando tinha aquele sentimento ali que o Bitcoin ia estar sempre subindo, que era algo extremamente inovador, o investidor estava sempre buscando comprar. E agora a gente já tem o mercado ali mais habituado com o Bitcoin, entendendo melhor as suas movimentações e isso acaba mudando realmente a visão dos investidores. E por último, pessoal, a gente tem um resumo aqui então dos principais pontos de queda, que é a menor liquidez, isso aqui é um dos principais pontos para queda, junto com a fuga do risco e a saída dos institucionais. Então aqui a gente está num cenário mais desafiador mesmo de juros, o investidor ele busca ativos de segurança, não só o investidor comum, mas como também um institucional. Os bancos estão buscando bastante ouro também.
A saída dos ETFs impacta bastante. Tem a questão da alavancagem e de quem opera com análise técnica. Então, a queda vai gerando mais queda. Só que não acredito que vai ser o fim do Bitcoin, não acredito que realmente no futuro ele vai continuar despencando. Acredito que a gente deve ter uma virada de movimento sim, à medida que tiver expectativa de queda de juros e uma economia melhor. Acredito que os investidores eles vão voltar a buscar ativos de maior risco, de maior volatilidade. O Bitcoin ele deve voltar a subir. Então, para quem acredita, faz todo sentido começar a aumentar a posição aí aos poucos. É claro que não é um ativo para qualquer um, é para quem aguenta volatilidade. Então, se você aguenta, faz sentido você aumentar a posição. E se você acredita, claro, na criptomoeda, faz sentido. Se você não acredita, é melhor você ficar de fora. Se você não tolera risco alto também, melhor você ficar de fora, porque realmente é um ativo extremamente volátil. É um ativo que na minha carteira ele não passa de 5%, justamente por isso. Então vai muito do perfil de vocês. Não acredito que vai acabar, que vai daqui para frente ter uma queda brusca, vai continuar caindo. Acredito que vai voltar sim a valorizar, mas é claro, para quem quer investir, tenha cautela. Lembrando, pessoal, que esse vídeo aqui ele não é recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.